Tá aí mais um grande professor, o professor Rafael Mafra, seja bem-vindo, nosso terceiro dia de aulas. Rafa, é um prazer poder ter você com a gente aqui no do Fit Pro, onde os melhores se encontram e você, com certeza, está entre os melhores, então para nós é um prazer. Cara, fica à vontade, é um prazer poder ouvir você novamente e é contigo aí, cara. Bom curso para Bom dia, você. André. Bom dia, obrigado. Bom dia, galera. Que prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse encontro, né, com um seleto grupo de professores, tanto da galera que está assistindo quanto da galera que está ministrando os cursos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse domingo de manhã, onde vocês estão investindo o tempo de vocês na evolução profissional. É um prazer imenso, espero ter muita troca de informações aqui entre a gente. Bom, galera, chegamos no terceiro dia e eu espero manter o nível de tudo que vocês viram até esse momento, né? Não é fácil, só palestra top aí, mas vamos nos esforçar aqui para dar o melhor para vocês. Bom, galera, eu fui convidado para falar de uma temática que eu particularmente sou apaixonado, né? E eu acho que ela tem muitos detalhezinhos que eu quero compartilhar com vocês, né? Muita gente busca receitas, muita gente busca mapas para de que forma chegar na alta intensidade. E a gente vai ver aqui hoje que são detalhes que vão fazer você chegar na alta intensidade. E mais do que isso, chegar na alta intensidade com eficiência, sem trazer riscos ou diminuindo os riscos para o seu cliente nessa prática. Beleza, galera? Então, vou começar aqui com a minha apresentação para vocês terem acesso a ela. Deixa eu encontrar aqui. Pronto. Então, vamos lá, galera. Olha só. Antes de mais nada, eu preciso deixar bem claro que intensidade ou alta intensidade, isso é individual, né? Cada indivíduo vai ter a sua alta intensidade, né? O que é intenso para mim pode não ser para você, pode não ser para o André, pode não ser para o seu cliente. Então, a gente tem, primeiro, estar ciente disso. E, primeiro, além de tudo isso, eu preciso conhecer a pessoa para quem eu estou dando o treino, né? Então, a gente fala de alta intensidade já pensando em movimentos com cargas altas ou grande complexidade motora, quando, na verdade, a alta intensidade ela é individual, né? Um squat pode ser intenso, um agachamento pode ser intenso para um sedentário aí de 10 anos de sedentarismo, e um senta e levanta, que seria um squat, mas com apoio, pode ser intenso, por exemplo, para um senhor de 78 anos, assim como o inverso também é verdade. Então, eu preciso conhecer o indivíduo que está na minha frente, né, para depois eu definir, ou ele me ajudar a definir o que é alta intensidade para ele. Beleza, galera? Vamos iniciar, então, aqui com um esquema que eu montei para orientar, na verdade, para dar uma sequência do que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, a gente vai começar pensando de como chegar na alta intensidade pelo indivíduo, né? Quem é o indivíduo que está na minha frente? Eu preciso ter informações a respeito dele, né? Tendo informações a respeito dele, eu vou precisar ter um embasamento teórico, né? Saber sobre princípios do treino, sobre tipo de forças. Utilizando esse conhecimento, eu vou pensar na estruturação do treino. E a estruturação do treino ela vai passar por alguns processos pedagógicos, na estruturação do treino, ou seja, da onde até onde que eu vou, e são muitas fases dentro de um mesmo processo, né? A cada troca de movimento, eu tenho um novo processo se iniciando, e é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Os exercícios são ferramentas para nos ajudarmos a atingir os objetivos do cliente, né? Então, quanto mais exercício, quanto mais movimento eu ensinar para o meu cliente, lógico, sempre dentro do processo pedagógico, cuidando com padrões de movimento, quanto mais exercícios eu der para o meu cliente, eu ensinar para ele, mais ferramentas eu vou ter para me auxiliar a atingir o objetivo final, né? Além disso, eu preciso pensar em meta-sistemas, né? Não vai ser trabalhando sempre com 4 séries de 10 que eu vou atingir qualquer objetivo, então não estou aqui criticando 4 séries de 10, ela é muito importante para alguns objetivos, mas para outros ela não vai servir, né? Então, vamos falar um pouquinho, não vai ser a temática aqui, mas meta-sistemas também vão ser abordados, e variáveis moduladoras, né? Eu preciso que nós paremos de pensar em
treinamento funcional, treinamento integrado, né, para quem ainda pensa assim, mas muita gente dentro da nossa área ainda aplica o treinamento integrado ou treinamento funcional em forma de circuito, onde eu só me preocupo com tempo de tensão e intervalo recuperativo. Tempo de tensão e intervalo recuperativo, e a gente vai ter que pensar em muitas outras variáveis moduladoras, né? Intervalo recuperativo, amplitude, velocidade de execução, ordem dos exercícios, intervalo entre as séries, número de série, número de repetições, tudo isso. Então, eu vou ter que pensar em muito mais coisas se eu quiser qualificar e caminhar no sentido de uma alta performance, de novo, para o meu cliente. Né? Eu quero tirar desde já a ideia da cabeça de vocês que alta intensidade, por exemplo, é um snatch com 100 quilos, né? Tirar a barra do chão e colocar acima da cabeça, 100 quilos, né? Isso seja alta intensidade, quando na verdade a gente vai estar amarrada a nossa alta intensidade ao indivíduo que a gente está treinando, tá bom? Então, dentro desses processos pedagógicos, a gente vai sim falar dos exercícios, como eu acabei de falar para vocês, que são as ferramentas que nós vamos ter para atingir os objetivos, né? Pontos que eu vou salientar, e é onde é pautada a palestra de hoje, que é consciência corporal. Muita gente negligencia o fato de eu precisar da consciência corporal e busca alternativas para sanar possíveis erros do padrão de movimento, quando, na verdade, né, boa parte dos erros nos padrões de movimento são ocasionados por falta de consciência corporal. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos a respeito disso. Ativações. Então, eu primeiro conscientizo meu cliente de como contrair aquela musculatura, né? Então, eu preciso que ele contraia o abdômen. Uma coisa é eu pedir que ele contraia o abdômen fazendo um abdominal, ou seja, onde tem um movimento. Outra coisa é pedir que ele contraia o abdômen só para estabilizar o tronco. Isso é uma tarefa extremamente importante e necessária, e muita gente também deixa de fora. E aí depois vem as ativações. Rafa, qual é a diferença de consciência corporal e ativações? Bom, consciência eu ensino como ele faz. Ativação, ela está voltada especificamente para a função dessa musculatura durante a execução do movimento. Ou seja, primeiro eu mostro o caminho neural, né? Então, de que forma que ele vai contrair aquela musculatura através da consciência corporal, e depois eu vou dar as ativações que ele precisa para essa musculatura, né? Nós não podemos deixar esse cliente fazer um movimento sem ter a consciência e a ativação, principalmente das musculaturas estabilizadoras. Okay? Buscando sempre a eficiência motora. Para mim, a eficiência motora é a prova final antes de qualquer evolução, antes de qualquer progresso. Eu preciso fazer uma avaliação da eficiência motora desse meu cliente, né? Se ele não está fazendo o movimento dentro do padrão que eu preciso que ele faça, eu não posso, de maneira alguma, dar um passo à frente. E esse passo à frente dessas formas, não só aumento de carga. Beleza, galera? Para daí chegar em progressão de carga. E tudo isso objetivando o objetivo inicial do nosso cliente, né? O caminho somos nós quem vamos definir. Mas o objetivo final, isso vai ter que ser definido entre você e seu cliente, tá bom? Então, essa vai ser a estrutura que nós vamos adotar aqui durante a sequência do nosso curso, da nossa palestra. Eu vou trazer alguns exemplos práticos, né? Que eu gosto mais de ensinar da forma prática, demonstrando, do que eu estou falando, ok? Vamos lá. Então, vou falar rapidamente, galera, sobre os princípios do treinamento esportivo, que são de fundamental importância para que eu consiga pensar no treino do meu indivíduo. E aí aqui eu já vou deixar uma frase para vocês. Nós temos que, mesmo na coletividade, trabalhar a individualidade. Por mais que eu esteja trabalhando com 10, 15, 20 pessoas na minha frente, na minha turma, e ela sim é uma turma heterogênea, não existe turma homogênea, né? Vai ter alguns critérios, mas na maioria, né, principalmente no que diz respeito a valências físicas, é uma turma heterogênea, né? Eu preciso trabalhar na individualidade. E aí vai ter que usar os teus recursos. Mas não tem como eu pensar em dar um treino igual para 10 pessoas, por mais que elas tenham objetivos similares ou iguais. Por exemplo, os 10 ali na minha frente querem um trabalho de emagrecimento. Se eu der o mesmo treino para todos, o resultado lá no final vai ser diferente. Uns vão perder mais peso, outros vão perder menos, outros vão ganhar peso,
ou seja, pelo estímulo que você deu, essa pessoa teve um ganho de massa muscular, eu preciso estar consciente dessas diferenças, mesmo que na coletividade, e aí eu busco sempre a individualidade dentro da minha possibilidade naquele momento. Beleza, galera? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o princípio da individualidade, que vai tratar sobre a estrutura e a forma física, psíquica própria de cada indivíduo, ou seja, cada um vai ter uma resposta, acabei de falar. E vamos usar aqui como exemplo uma sessão de treinamento integrado, né? Por mais que o seu objetivo não seja, ou você não está focado, né, na resposta pressórica desse indivíduo, nós sabemos que, vamos lá, ele vai começar o treino com 120 milímetros de mercúrio por 80. Se eu der esse mesmo treino, todo mundo começou com a mesma pressão, eu der o mesmo treino para essas mesmas 10 pessoas, né? Lá no pico de cada um deles, cada um vai ter a sua resposta pressórica. Então, uns vão chegar a 180 milímetros de mercúrio, outros vão chegar a 190, outros 205, outros 170, ou seja, vai ser variado. E mais do que isso, a resposta hipotensora desse estímulo, ou seja, do treino, que foi igual para os 10 indivíduos, né? A resposta hipotensora, que seria o maior benefício da atividade física, né, do treino, vai ser diferente, por exemplo. Uns vão baixar, começou com 120, vai chegar a 110 milímetros pós-exercício físico, né, quando o efeito hipotensor se fizer presente. Outros não vão ter resposta nenhuma, vão se manter igual como chegaram, outros vão ter uma resposta mais duradoura, ou seja, o indivíduo vai responder de forma individualizada, ou seja, o organismo dele vai estar estruturado e responder. Ali dentro dessa turma vai ter gente que vai ter 1 ano de treino, outros vão ter 1 semana de treino, outros vão ter 3 meses, outros não vão estar bem psicologicamente, outros vão estar fadigados porque não dormiram bem à noite, ou seja, a gente vai ter respostas distintas para o mesmo estímulo. Então a gente não pode esquecer isso, e o treino, por isso que eu falei, o treino deve ser sempre que possível mais individualizado, ok? Princípio da adaptação, ou seja, eu preciso constantemente quebrar a homeostase desse indivíduo. Se eu der o mesmo treino para ele por um longo período, ele pode, sim, ele vai adaptar no início, mas com o passar desse processo, onde eu não tenho alteração de estímulo, ele vai entrar no estado de homeostase. E se eu continuar dando esse estímulo, ele pode ter, inclusive, um decréscimo do ganho que ele teve inicialmente. Tá? Então, eu preciso. E uma boa forma de alterar esses estímulos é, sim, métodos e sistemas. Tá? Não pense só em carga, quilagem. Né? Métodos e sistemas, aí um dia você trabalha buscando um método sistema que vai trabalhar mais no sistema oxidativo, no outro dia mais glicolítico, no outro mais lático. Aí dentro da estrutura do que você busca, a quebra de homeostase, ela é necessária, né? Principalmente quando a gente vai falar do que a maioria das pessoas buscam, né, no treinamento funcional, no treinamento integrado, pelo menos na minha realidade, a redução de massa gorda, quebrar essa homeostase frequentemente é importantíssimo para que o indivíduo ele não se acostume com um treino e não tenha ganhos em cada sessão de treino, né? Cada sessão ela é importante para eu trazer benefícios, né, em direção ao objetivo do cliente. Princípio da sobrecarga, né? E aí ele está intimamente ligado à supercompensação, e esse daqui também está associado com o princípio da individualidade. Cada um vai ter a sua supercompensação na sua intensidade, no seu tempo. Eu e o André, se nós fizermos o mesmo treino, digamos que nós tenhamos a mesma constituição, não é? O André é mais alto que eu e mais forte. Mas digamos que nós tenhamos a mesma estatura, a mesma massa corporal, percentual de massa magra, massa gorda muito próximo. Nós vamos fazer o mesmo treino, inclusive com as mesmas quilagens, mesmo número de repetições, tudo. A minha supercompensação vai acontecer de uma forma, a supercompensação do André vai acontecer de outra forma. A minha vai acontecer num dia ou num horário, a do André vai acontecer em outro. Isso eu chamo a atenção para que você conheça o material que você tem na mão, que é o seu cliente. Né? Você está aí treinando com o seu cliente 1 ano, 2 anos, 6 meses. Já é tempo suficiente para entender que quando você aplica determinada carga, determinado estímulo, ele vai levar 1 dia, 2 dias, 3 dias para se recuperar, para ter essa melhora, ou seja, onde eu vou usar ele novamente para que eu dê um novo estímulo e continue na supercompensação, e que eu não perca esse tempo, ou seja, ele teve a supercompensação, ele não vai treinar, ou eu dei um treino muito leve para ele,
eu não vou causar de novo essa necessidade de supercompensar. Então, conhecer meu indivíduo. Meu cliente treina segunda, terça e sexta, ou de terça até sexta, o que eu posso dar de treino para ele, ou pedir que ele treine em casa, ou dar um treino muito intenso na terça, para que na sexta eu pegue ele no pico da supercompensação. Isso são estratégias que a gente vai ter que abordar, tá bom? Princípio da continuidade, ou seja, quanto mais tempo esse indivíduo fizer uma atividade física, maiores são os benefícios. E aí vou usar de novo o exemplo da resposta pressórica. Então, eu fiz um treino, eu tive uma resposta, um efeito hipotensor positivo. Então, eu chego lá, eu sou hipertenso, eu chego lá com 150 milímetros de mercúrio, pré-treino, né, mensuro lá, antes de começar o treino, estou com 150 por 90. Durante o treino, a minha pressão vai lá para 210 milímetros de mercúrio. Não é interessante, mas digamos que aconteceu isso. Pós-treino, com o efeito hipotensor, eu levei minha pressão para 120 milímetros de mercúrio por 80. Excelente, é um ótimo remédio, bacana. Mas se eu não voltar a treinar em breve, ou seja, só na próxima semana, ou 2 semanas depois eu voltar a treinar, esse benefício pontual agudo, ele não vai mais se fazer presente. Perdi ele. Agora, se eu pegar esse mesmo indivíduo com 150 milímetros de mercúrio, vou treinar ele, né? Ele leva pico de pressão, resposta hipotensora, dou um intervalo para descanso, outro pico, outra resposta. Ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, provavelmente essa pressão inicial dele não vai mais ser 150 milímetros de mercúrio, vai ser 145, 142, 140 milímetros de mercúrio na sistólica. Ou seja, o efeito crônico, ele é importante justamente para se somarem esses efeitos agudos e eles se tornarem mais presentes já no organismo, já enraizados dentro desse organismo, já adaptado. Ok? Então, essa é a importância. A mesma coisa é o indivíduo que treina um mês, né? Já deve ter acontecido com vocês, o indivíduo treinou 1 mês, 2 meses, teve por algum motivo parar 15 dias e ele fala, é como se eu não tivesse treinado 1 mês, 2 meses, cara. Eu perdi praticamente tudo e é isso que vai acontecer mesmo. Ou seja, os efeitos ainda não estão no organismo dele, né? Ele ainda não está adaptado àquele estímulo e a perda é muito grande. Agora você pega o indivíduo que está 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com você, ele para 15 dias, ele não vai sentir praticamente nada de perda, né? Porque ele já tem todos esses efeitos no seu organismo. Então, o princípio da continuidade é muito importante. Princípio da interdependência, volume e intensidade, ou seja, eu trabalhando essas valências, essas variáveis, onde eu consiga modular. Se eu subir intensidade, vou ter que baixar um pouquinho o volume. Se eu subir volume, vou ter que baixar um pouquinho. Trabalhar esse equilíbrio entre intensidade e volume para buscar os meus resultados. Princípio da especificidade, né? Ou seja, saber do que eu estou trabalhando, principalmente se eu pensar em atleta, né? Ou em algum padrão de movimento, ou em alguma valência física, saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. E que o caminho ele é percorrido pensando no objetivo final. Contudo, ele vai se fazer diferente, né, mais estruturado para chegar no objetivo. Um exemplo a maioria dos atletas precisa de potência muscular no final da sua preparação. Aí, o tipo de potência é uma outra questão, mas ele vai precisar de potência lá no final da sua preparação. Mas para eu trabalhar, para eu chegar na potência que eu quero, eu não vou estar trabalhando potência durante toda a periodização. Bem pelo contrário, eu vou ter fases na minha periodização onde eu vou trabalhar força pura e ele vai estar pior de potência do que ele começou, porque a força pura vai tirar a velocidade dele. E velocidade é um dos componentes primordiais para potência, ou seja, eu não vou estar trabalhando potência constantemente, mas eu vou estar trabalhando para melhorar a potência dele. Princípio da conscientização, embora seja um princípio que pouca gente utilize, eu acho de extrema importância e utilizo muito, que é deixar o indivíduo consciente e compreender todos os processos que estão envolvidos na sua preparação. Isso aqui é de extrema importância. Vamos pegar um exemplo comum, né? Um indivíduo te procura buscando emagrecimento. E aí você vai fazer a avaliação física dele, você vai conscientizar ele de que nós precisamos ter essa redução de massa gorda, no mínimo tendo manutenção de massa muscular, e para isso a gente vai precisar ter um equilíbrio dos gastos energéticos, ou pelo menos caminhar para um equilíbrio inicialmente. Por exemplo, se é um indivíduo que vem ganhando 1 quilo, 2 quilos por mês, quando ele chega na tua mão, a primeira coisa que você tem que fazer é
parar esse aumento de peso, né, aumento de gordura. E aí você vai ter que conscientizar, olha, primeiro a gente vai ter que fazer um equilíbrio desse teu balanço energético aí, você vai ter que, inicialmente, a gente vai ter que migrar para estabilizar o seu peso. A perda de peso é algo mais para frente, mas antes eu preciso estabilizar, você vai ter que ficar no mesmo peso para depois a gente pensar. E mais do que isso, você tem que conscientizar ele, por exemplo, uma sessão de treino sua bem feita, vai dar aí 600 calorias durante o treino, né? Vamos pensar em um indivíduo obeso que não tem uma capacidade física onde ele consiga queimar 1.000 calorias, porque ele não tem condição física para isso, né? E aí você ainda vai conscientizar ele que a necessidade dele fazer um treino intercalado, um treino com exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, é X, porque eu quero aumentar o EPOC dele, né, que é o gasto de energia pós-atividade física. Então, ele tem que estar ciente que ele pode, sim, fazer uma esteira que vai queimar as mesmas 600 calorias que um treino, por exemplo, pensado, estruturado, onde ele vai ter estímulo neural, muscular e cardiovascular, e, mais do que isso, para ter uma queima maior pós-atividade física, né? E mais do que isso, ele precisa saber que se o treino dele, na melhor das hipóteses, gastou 1.000 calorias, né, 600 com a queima durante o treino, mais 400 pós-treino no EPOC, ele treina 3 vezes na semana, o gasto de atividade física dele, ou seja, o gasto extra que ele adquiriu, é 3.000 calorias por semana. Vamos fazer um cálculo fácil. E se ele sair dali, ele for lá na Pizza Hut, comer uma pizza média da Pizza Hut, ele pegou essas 3.000 calorias, né, lógico que ele vai comer com guaraná, com refrigerante, ele vai pegar essas 3.000 calorias e vai consumir tudo numa única alimentação, ou seja, conscientize ele da importância dele controlar. E assim com atletas, olha, eu preciso fazer força contigo agora, porque depois eu vou precisar da força para juntar com velocidade, te dar potência. Ah, mas pô, eu não gosto, é muito chato. Mas eu preciso conscientizar de todos os processos, tá bom? Então esse é um conceito que eu julgo muito importante e necessário. Então, método de treinamento, vou trazer aqui só alguns conceitos de método de treinamento para a gente contextualizar. Então, segundo bom, para cada método de treinamento, procura gerar adaptações específicas às necessidades do atleta ou aluno. Essas necessidades são divididas entre o aumento de força máxima, hipertrofia muscular, resistência aeróbica, anaeróbica, né? E potência muscular. Um outro conceito, a manipulação adequada dos métodos de treinamento de força é fundamental para que os alunos alcancem seus objetivos sem ter que elevar as cargas de treinamento. E aqui vocês vão ver que quilagem, se eu falar de cargas e isolar para quilagem, é uma das últimas coisas que eu gosto de aumentar no que diz respeito à evolução, à progressão de carga. A gente tem outras formas interessantes para a gente aumentar a intensidade do treino do nosso cliente, sem ter a necessidade de aumentar a quilagem, ok? E o método de sistemas é um deles. Valências físicas, vou passar rapidamente aqui citando algumas para a gente focar no que a gente veio falar aqui hoje. Então, resistência geral, que é a capacidade do indivíduo de gerar física e suportar física e psíquica um esforço, né? Resistência aeróbica, aí ele vai estar mais no metabolismo oxidativo, e aí só uma observação, a gente tem que ter em mente que a resposta mais rápida que a gente tem dentro dos treinamentos é a resposta aeróbica, porque ela está intimamente ligada à quantidade de mitocôndrias que o indivíduo tem. Então, você pega um indivíduo sedentário e você começa a estimular ele aerobicamente, a resposta dele é absurda, né, no que diz respeito à capacidade de utilização do oxigênio, né, porque o VO2 máximo está associado a 3 pontos: captação, transporte e utilização, né, e captação e transporte não são limitantes no VO2, ou seja, na capacidade pulmonar, na capacidade oxidativa desse indivíduo, né, porque a gente consegue captar a quantidade de oxigênio necessária, consegue transportar, saturação sanguínea de oxigênio ela é muito alta, então não é essa limitante. A maior limitante normalmente é em nível celular, né? Ou seja, na utilização, na quantidade de mitocôndrias e de enzimas relacionados aos processos oxidativos, né? Sistema de transporte de elétrons, toda essa maquinaria, ela tem uma resposta muito rápida, porque lembrando, mitocôndria é a única organela
das nossas células capazes de fazer sua autorreplicação, né? Então, ela mesma vai dar o sinal para ela se replicar. Todas as outras funções, todas as outras organelas, elas precisam né, que o núcleo mande essa produção acontecer, né, através da síntese proteica. A mitocôndria não, então, ela tem essa capacidade de se autorreplicar, ou seja, a resposta é muito mais rápida ao estímulo oxidativo. E o contrário também é verdadeiro. Se o meu indivíduo que corria lá 10 km a um pace de 4 minutos por quilômetro, se ele parar por um mês, esse pace vai baixar muito rápido, porque a mitocôndria também tem a capacidade de autofagia, ou seja, de se absorver. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Resistência anaeróbica, força máxima, que para mim é a base de toda a preparação, né? Após a adaptação. Força estática, e aí a gente vai ter, mesmo dentro de um período onde eu estou trabalhando potência muscular, eu vou ter também a necessidade de força estática. A gente já vai ver isso um pouquinho mais à frente. E é onde eu começo a entrar nos pormenores da preparação, nos pormenores da evolução de intensidade. Muita gente negligencia o fato de eu ter valências físicas distintas em partes distintas do meu corpo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Força explosiva, se começa na força máxima, para mim termina na força explosiva, resistência de potência também. Força de resistência, né, capacidade de resistir a uma certa carga por um determinado período. Velocidade de resistência, ou seja, tiros muito rápidos ou velocidade de execuções muito rápidas por um determinado tempo, né, maior. Velocidade de deslocamento, resistência muscular localizada, e por aí vai. Então, esses são as principais valências físicas que a gente tem que pensar quando a gente vai mirar o nosso objetivo final. Mas o meu objetivo final é um padrão estético, não tem problema, vai ser pautado em cima desses tipos de força que você vai atingir o objetivo final. Meu objetivo final é um padrão de movimento, eu quero fazer um handstand, vai ser pautado nesses mesmos, né, em alguns desses tipos de força. Aqui, galera, para ilustrar para vocês o que eu falei, por mais que eu esteja numa fase, por exemplo, de potência, dentro desse mesmo movimento eu vou ter musculaturas com necessidades específicas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o thruster, a gente vai ver o thruster com mais vezes aqui. Então, o thruster é esse movimento aqui. Eu tenho o movimento, né, um front squat com shoulder press. Então, tem uma pequena potência de quadril, tem uma fase de contração mais lenta, né, que é essa porção inicial aqui, ângulos mais críticos. Aqui nesse final tem uma potência de quadril e aí eu tenho movimentação de membros superiores. Eu preciso pensar que nesse mesmo movimento aqui, eu tenho nessa fase final do movimento respostas de potência, aqui eu tenho respostas de força, aqui eu não tenho movimento, mas eu tenho força isométrica, ou seja, eu comecei a identificar necessidades distintas no meu movimento. Rafa, mas se eu fizer o thruster, inúmeras vezes ou em inúmeras sessões de treino, eu vou ter evolução. Sim, você vai ter evolução. Só que se você não identificar os pontos fracos, né, eu quero evoluir na carga, eu quero evoluir na técnica. E, por exemplo, eu estou fazendo o thruster tendo uma retroversão. Né? Eu vou conseguir, aqui eu vou ter uma retroversão, isso é muito comum de acontecer. Eu vou conseguir fazer o thruster com a mesma carga, vou conseguir fazer pelo menos, às vezes até ganhar em carga, ganhar em resistência ao movimento, contudo eu vou estar trazendo malefícios ou não vou estar atingindo a musculatura que eu quero. No caso de uma retroversão, eu posso estar aí com uma pouca utilização do meu glúteo, que talvez seja o objetivo do meu treino, né? Eu vou estar trazendo risco de lesão de disco, porque eu estou tendo uma retroversão, ou um valgo dinâmico, que é muito comum também no thruster, né? O joelho, na mudança de direção, ele entrar, e a gente também vai ver isso mais adiante. Ou seja, eu preciso trabalhar essas musculaturas para quê? Para evitar lesão e para eu padronizar esse movimento, ter uma eficiência dele, e aí sim conseguir progredir. Não tem como eu progredir de um front squat, por exemplo, uma retroversão, com um thruster, só vai piorar. Se eu não corrigir todos os erros, todas as falhas,
ele só vai piorar. E eu vou trazer mais prejuízo para o meu cliente ao invés de trazer benefício. Então, eu trouxe essa figura aqui do lado do movimento justamente para eu entender que em algumas situações, em algumas musculaturas, ele vai estar constantemente em isometria, que é o caso de abdômen, eretores. Alguns vai ter variação de força como membros inferiores, né? Então, boa parte dele é resistência de força. Final do movimento, eu vou ter uma potência tanto de membros inferiores como de glúteo, que em parte vai estar em isometria, por exemplo, glúteo médio, para não ter retroversão, e a importância de eu trabalhar essas musculaturas de forma parcelada, né? E aí a gente vai ao encontro de ativar conscientemente, né? E específico para a valência necessária de todos os movimentos. Rafa, meu cliente não apresenta nenhuma alteração de padrão, show de bola, já está ativado. Vamos para um próximo nível. Talvez no próximo nível desse movimento, ou aumentando a carga, aí surjam essas deficiências. E aí a gente volta a ter que trabalhar essas questões. Botei mais carga aqui no front squat, digamos. Quando ele agacha, agora o joelho dele tem um valgo, antes não tinha. Opa, glúteo máximo já não é mais uma questão de consciência corporal. Agora eu precisar ativar ele da força que ele precisa, o tipo de força que ele precisa para suportar esse movimento. E é diferente, eu fazer um thruster, por exemplo, que é esse movimento com 5 quilos de cada lado, e fazer esse mesmo, aí fazer com 5 quilos de cada lado, 50 repetições. É um tipo de necessidade, tanto do glúteo, que vai estar em isometria por mais tempo, glúteo médio, quanto do core, né, abdômen, eretores. Então, ou seja, eu vou ter que estar pensando constantemente na necessidade das musculaturas distintas, né, com o método que eu estou utilizando, com a valência física que eu estou trabalhando. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, galera, é o processo que eu desenhei, né, para explicar para vocês qual é o caminho que você deve seguir no sentido de levar esse teu cliente para uma intensidade mais alta. De novo, a intensidade é como se fosse um risco no chão onde delimita até onde você pode ir. Então, hoje, o meu risco está a 1 metro de mim. Daqui a pouco, esse risco já está a 1,5 metro, 2 metros, e tudo que eu pensei para chegar até esse 1 metro, para empurrar ele para 1,5 metro, vai ter que ser repensado nessa nova meta, nesse novo nível de intensidade, né? Se antes agachar para mim com 100 quilos era super intenso, com o decorrer do tempo, agachar com 100 quilos não vai ser mais intenso. Eu vou ter que ir para 110, se esse for o meu objetivo, se essa for a minha necessidade. Salto, se hoje 40 centímetros no salto vertical é intenso para mim, eu vou caminhar para um 42, 43, 44, que já é 10% de ganho. Ou seja, é constantemente reavaliado esse intenso dentro dos objetivos e das capacidades do seu indivíduo. Tá bom? Então, como é que a gente começa? A gente começa tendo que conhecer o indivíduo, como eu já falei lá no início. Então, precisa saber a sua composição morfológica, quantidade de massa gorda, massa magra, né? Constituição, tudo isso eu preciso saber. Capacidades físicas através de teste, se for o caso, né? Principalmente atleta, eu preciso testar ele antes, preciso testar ele depois. Alguns clientes não há necessidade de impor eles esse risco, né? Mas alguns é importante. Aqui uma observação, nós conhecermos o tipo de cliente que nós temos na frente, se ele é o cliente que gosta de receber muita informação, se é o cliente que só quer ser mandado para fazer, mas mesmo assim eu não posso deixar de conscientizar ele de tudo que está acontecendo, mesmo que seja aquele cliente, não, tá bom, ele não dá bola porque tu estás falando, mas é bom deixar ele consciente, porque quando ele estiver pensando no treino dele, ele vai estar sabendo do porquê, beleza? Semana mesmo aconteceu isso com uma cliente minha, estou treinando com ela há um tempo, e ela veio me buscando emagrecimento. E a gente atingiu o emagrecimento que ela buscava, e ela assim, Rafa, agora eu queria tonificar. Eu falei, então vai ter que acontecer o seguinte, eu sempre peço que ela diminua um pouco a velocidade de execução, mas ela realmente não conseguia me escutar, ela fazia sempre uma velocidade. Aí fizemos a avaliação física, vimos que ela teve a redução que ela queria, contudo a massa muscular dela não foi atingida no que a gente buscava. Aí ela falou que queria melhorar esse tônus, eu falei, ok, mas eu preciso que você diminua a velocidade, porque senão eu não vou conseguir ter o estímulo que eu quero para aumentar o tônus muscular, né, dos seus glúteos, dos seus membros inferiores. Se você continuar treinando da mesma forma, a gente não vai ter alteração de estímulo. Eu não quero aumentar a carga e manter essa velocidade alta. Eu preciso manter essa carga, ou aumentar um pouco, e você diminuir essa velocidade de execução. Para ela foi
essencial essa conversa, eu explicar para ela, né? Então, conversar com o teu cliente, deixar tudo muito claro, como eu já falei lá no princípio, a conscientização é de extrema importância. Então, eu preciso saber quais são as experiências motoras desse indivíduo para saber onde ele está, né? Onde ele vai chegar, por exemplo, nunca correu. E talvez eu precise colocar ele para fazer exercícios aeróbicos. De que forma que eu vou introduzir esses exercícios? Ele precisa melhorar a potência. Nunca fez salto na vida. Como é que eu vou fazer isso? Vou começar com os agachamentos, vou chegar lá. Não, já fiz, já tenho experiência. Já começa uns passos à frente, né? As limitações, se ele tem alguma lesão, se toma alguma medicação, né? Se já teve lesões praticando determinadas modalidades, tudo isso eu preciso ter ciência. E o objetivo que vai estar o objetivo dele vai estar intimamente ligado ao processo, que é o ponto B dele, né? A gente está no ponto A, a gente vai levar ele lá para o ponto B, que é o objetivo inicial dele, né? A gente não pode falar em objetivo final, porque a cada objetivo alcançado, a gente tem um novo objetivo a ser traçado, ok? E aí a gente vai se ater, galera, a esse processo, que eu coloquei aqui como processo contínuo, ele é cíclico, esse processo. A cada nova fase do treino, ele vai ter que, de novo, se prender a isso. E quais são os pontos desse processo? Bom, a base, que são os exercícios, então toda a preparação, seja ela qual for, ela é pautada em exercício, né? E a minha recomendação aqui já, a gente vai ver mais adiante, mas a minha recomendação aqui já é sempre do mais simples para o mais complexo, do mais leve para o mais pesado. Cuide para não queimar etapas, né? Tranquilidade, calma, respeitar as fases é primordial. Senão você pode até chegar na alta intensidade, mas ele não vai se manter por muito tempo, com muita consistência lá, tá bom? Um outro passo, muito importante, já falei, é a consciência. Consciência, como ativar determinadas musculaturas. E aí, a maior dificuldade é sim nos estabilizadores, musculaturas profundas, né? Principalmente se o indivíduo já vem, por exemplo, de uma sala de musculação onde utilizava só equipamentos ou muitos equipamentos, né, para fazer o movimento. Ele não tinha que se preocupar com a maioria dos estabilizadores. Agora, vindo para o treinamento integrado, para o treinamento funcional, ele acaba tendo essa necessidade mais acentuada, tá bom? E a gente precisa saber dessa experiência motora dele antes, como eu falei. Ativações, daí de novo, né? Uma eu ensino a contrair, o outro eu faço ele contrair dentro do que eu vou precisar naquele momento, naquele movimento. Para depois analisar a eficiência motora dele, ou seja, eu só vou adiante quando esse passo está consistente, quando esse movimento estiver dentro do padrão que eu julgo importante para ele dar um passo à frente. Vou trazer de forma de vídeos aqui com exercícios, com exemplificações para a gente entender melhor, tá bom? E o objetivo, ele pode ser algum tipo de força, né? Eu quero fazer agachamento com tantos de peso. Ok, pode ser um objetivo. Eu quero melhorar minha potência muscular. Ok, eu quero melhorar minha resistência muscular porque eu faço muita trilha e eu sinto que a minha perna queima quando eu estou no meio do calo e a minha perna está morrendo, estou entrando em acidose, vou trabalhar nisso. Complexidade motora, hoje em dia está acontecendo bastante para mim, que tem essa experiência dentro da calistenia, por exemplo, tem muita gente me buscando por objetivos e padrões de movimento, complexidade. Rafa, eu quero aprender o muscle up, eu quero que tu me ensine a fazer o muscle up. Eu dou treino de personal para a pessoa, o objetivo dela, quando ela começou comigo, era emagrecimento, era hipertrofia, já atingimos, já temos esses objetivos concluídos, e agora ele quer aprender a fazer double under, né, o salto de corda dupla, quer aprender o handstand, parada de mão, quer aprender a fazer o muscle up. Bora? Vamos colocar dentro do processo e vamos, sem esquecer dos outros que ele tenha, eu posso usar esses objetivos novos para continuar atingindo. Por exemplo, Rafa, eu quero emagrecer, mas eu também queria aprender a fazer o double under. Ótimo, vou ensinar todo o processo, vou utilizar todo o processo do ensino do double under, e aí a gente vai passar por salto simples, salto primeiro, depois salto simples, aí posso ensinar um salto cruzado, posso ensinar um salto duplo lá no finalzinho, e todo esse processo me ajudou
no auxílio desse emagrecimento do meu cliente. E padrões estéticos, que é o mais comum, né? Rafa, eu quero melhorar o tônus dos meus membros inferiores. Eu quero emagrecer 10 quilos. Todos eles vão ser construídos com exercícios, com as ferramentas que a gente apresenta para o nosso cliente, né? Então, tu imagina que chega um cliente na minha mão, inativo, com pouca experiência motora, eu vou partir com poucos movimentos possíveis de trabalhar com ele. Eu quero que vocês entendam isso. Então, eu vou começar numa base de movimentos mais simples, agachamento, TRX, push-ups, pull-ups adaptados, abdominais, aqui. É o que ele sabe fazer. Não adianta eu já querer introduzir para ele aqui, por exemplo, um snatch, que é tirar a barra do chão e colocar acima da cabeça, levantamento olímpico. Cara, ele ainda não está preparado. O risco dele se lesionar ou dele desistir do processo aqui é muito rápido, muito fácil. Então, vamos começar por movimentos mais simples, depois a gente vai entrar numa complexidade um pouco maior, pensando talvez em um pouco de carga, depois a gente... Ou seja, é um processo crescente. E a cada passo que eu dou, esses 5 exercícios que eu podia dar no início para ele, agora passaram para 15, para 30, para 40, ou seja, quanto mais experiência motora ele tiver, quanto mais ferramentas, mais exercícios ele tiver, mais ferramentas eu vou ter para trabalhar dentro da estrutura do treino dele para atingir o objetivo. Primeiro, o treino não se torna maçante, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Evito lesão em algumas articulações, né? Por exemplo, se eu só pedir para ele agachar, né, o mesmo agachamento, provavelmente o quadril dele vai começar a sentir, o joelho vai começar a sentir. Se eu não tiver outras ferramentas para trabalhar com ele, além daquele padrão, eu posso sim ter essa questão. E também a aderência do meu cliente, né? O cliente vai ficar um pouco sacudo, né, do treino se ele for sempre o mesmo. Então, vamos progredir, vamos acrescentar, vamos aumentar a complexidade antes de aumentar a carga, né? Lógico que se estiver dentro da estrutura, dentro do objetivo, né? Por exemplo, estou trabalhando fase de força, não tem segredo, é carga para cima, movimentos básicos. Conforme eu vou progredindo, eu vou aumentando a complexidade desses movimentos, tá bom? Isso é para atleta, isso é para não atleta, para quem quer ganho de performance em um determinado movimento, para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofia, né? Vamos usar o caso da hipertrofia. Rafa, eu quero ir para uma intensidade alta da hipertrofia. Primeiro eu vou ter que começar com movimentos básicos, vou ter que arrumar o padrão dele, vou dar todas as consciências que eu preciso para ele, para depois pensar em fazer um deadlift high pull, um push-up, muscle up, um push-up, um arch push-up, um one arm push-up, ou seja, a complexidade vai ficar mais para o final e eu dando a base para ele e progredindo, ok? Então, aqui é só para ilustrar que, independente do tipo de periodização que você vai utilizar, a sessão de treino de cada treino que você estruturou, ele vai ter exercícios, ou seja, ferramentas, né? Aqui eu vou trazer alguns exemplos de progressão dentro do movimento, né? Só que todos eles vão estar associados a movimentos. Ou seja, se eu comecei aqui, eu já falei para vocês, no período de adaptação, eu vou ter o squat, vou ter o pull-up, eu vou ter os abdominais, vou ter os press, os push-ups, os hollows, os arch, né, que são movimentos que para mim são básicos, né? Mas se você não está muito inteirado com as expressões em inglês, squat são os agachamentos, os pull-ups são as puxadas na barra, abdominais, press, todos os movimentos de empurrar, seja nas rings, nas argolas, na barra, no chão. Os push-ups são as flexões de braços, os hollows e os arches são as canoinhas, né, ventral e dorsal. Então, eu parto daqui, né, essa estrutura que eu vou falar para vocês, de ativar, de conscientizar, de ativar, de corrigir, de progredir, em cada linha dessa é um processo isolado que eu estou seguindo. Rafa, mas ele vai ter progressão diferente em cada um. Isso aí. A troca, ela não é saio daqui e venho para cá. Talvez no squat, em 2 semanas já esteja evoluindo para um back squat. Mas talvez não seja a necessidade do momento, mas ele vai ter a progressão dele. O pull-up, por exemplo, uma puxada na barra, ele leva muito mais tempo do que ensinar um squat, para quem não sabe. Então, cada um vai ter seu tempo, mas respeitando esses processos que eu vou apresentar para vocês. Então, vou apresentar aqui movimentos isolados, mas isso vai estar acontecendo em toda a estrutura do indivíduo. E esse processo que eu vou estar mostrando aqui, ele não acontece em uma aula.
Ele acontece em várias aulas, né? Lembrando que eu vou ter um objetivo, dependendo do seu objetivo, do tempo e do indivíduo que eu vou estar trabalhando, ele vai ter uma velocidade ou outra. A gente vai ver, se possível, lá nos handstands, cada um vai ter seu tempo para aprender handstand. Já ensinei gente a fazer handstand que em 2 meses está tendo controle já do seu handstand. E tem outras pessoas que em 2 meses ainda está na parede, encostado, adaptando as forças de membros superiores, tudo isso. Então, cada um tem tempo, cada um tem o seu tempo. E aí eu trago de novo essa informação para vocês. Respeite os processos. Não queime etapas. Uma outra dica que eu dou muito importante para vocês é: conheça os movimentos que você está ensinando para o seu cliente. Não que você não consiga ensinar o que o seu cliente, o que você não sabe fazer para o seu cliente, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade para ensinar o que você não sabe fazer, o que você não consegue, o que você nunca fez, tá bom? Então tá aqui só para você, para ilustrar para a galera que todas as fases elas são compostas por exercícios, objetivando normalmente padrões de movimento. Eu gosto de alternar, por exemplo, se é uma pessoa que busca emagrecimento, eu vou alternar padrões de movimento. Então, eu vou sempre pensar em movimentos de empurrar, movimentos de puxar, agachar, girar, lançar, né? E aí eu vou trabalhando eles em complexidades diferentes. Aqui são os mais simples, aqui são os mais complexos. Então, eu tenho que sair daqui para chegar aqui. Mas no meio disso aqui, eu tenho isso. Eu tenho que pensar em todos esses processos. Tá bom? Então, eu vou começar ilustrando para vocês, utilizando esse movimento, o thruster, que eu já mostrei lá no início, e agora eu vou utilizar ele para passar fase a fase do que eu falei para vocês lá. Então, thruster é esse movimento. Se você pensar ele é um front squat, né? Ele é um front squat, um agachamento com a barra à frente do corpo, com um shoulder press, que é um desenvolvimento à frente. E aí aqui eu tenho algumas peculiaridades, como potência de quadril, né? Para quebrar a inércia dessa barra sobre o peito, para eu ter uma extensão. Então, eu preciso pensar nesse movimento como um todo, mas o cliente está começando agora, e eu quero, dentro do processo que eu vou utilizar, seja para um atleta, que eu quero dar potência para ele lá no final, eu vou querer que ele esteja fazendo um thruster com uma carga X, numa determinada velocidade, número de repetições, ou para um cliente que quer trabalho de emagrecimento. Ele não me falou, Rafa, ele não chegou, Rafa, eu quero emagrecer e quero aprender os movimentos calisthênicos. Não, ele falou, eu quero emagrecer. E dentro da estrutura que eu utilizo para levar o meu cliente ao emagrecimento, eu procuro pautar os exercícios em 3 linhas, né? E aí tem mais os auxiliares, mas em 3 linhas. Os calistênicos, ou seja, pull-up, push-up, né? Movimentos onde eu trabalho mais com o peso do corpo e tem uma complexidade maior. Os olímpicos, clean and jerk e snatch. E os básicos, né? Agachamento, supino e deadlift. Então, os treinos são pautados nesse. E aí eu tenho os auxiliares, aí, ó, a bola, corda, kettlebell, e aí eu vou utilizar eles como auxiliares. Mas esses 3, normalmente, quando eu pego um cliente para fazer treino de emagrecimento, eu vou pautar em cima desses 3 pilares. E eu consigo ter uma progressão muito legal. Rafa, mas como é que eu já vou botar LPO para o indivíduo que está começando agora? Eu não vou botar um snatch ou um clean and jerk para o meu cliente. Eu vou botar ele para agachar. Depois eu vou botar ele para botar um press, vou botar ele no supino. Ou seja, eu vou adaptar as ferramentas para o que ele pode fazer. Mas o meu objetivo final lá, final não, mas na minha progressão é que ele esteja fazendo um pull-up, que ele esteja fazendo um push-up, que ele esteja fazendo um handstand, se ele não tiver nenhuma contraindicação, né, ou às vezes ele não quer fazer. Ele vai estar fazendo um bom clean and jerk, vai estar fazendo um bom snatch, vai estar fazendo um bom squat com carga, um bom deadlift, levantamento de terra com carga, um bom supino com carga. Ou seja, se ele estiver fazendo tudo isso, cara, a experiência motora, a complexidade e a intensidade que eu vou estar dando para esse cara é ideal. Então, eu caminhar nesse percurso, levando ele para o meu objetivo, né? O objetivo dele é emagrecer, mas lá no final ele vai estar fazendo excelentes padrões de movimentos que vão auxiliar e vão dar uma experiência motora que vai ajudar depois, se ele quiser ir para participar de corrida de aventura, quiser praticar uma modalidade, voltar a praticar, com certeza ele vai ter estrutura e condição para isso, tá bom? Então, como é que eu passo por esse processo? Primeiro, consciência corporal. Estimular de forma progressiva a consciência neuromuscular, inicialmente segmentando as regiões, né? Então, eu vou começar da consciência para a corda. Para mim é fundamental para todos os movimentos. Aqui eu estou falando de thruster, né?
mas serve para o deadlift, serve para o supino, serve para o agachamento, serve para tudo, tá? Dando ênfase nos estabilizadores. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de exercícios para dar consciência corporal. Ou seja, vocês já tentaram pedir para um cliente de vocês contrair o abdômen? Eu já tentei. Alguns botam o abdômen para fora, outros botam para dentro, outros nem mexem o abdômen. Eles não conseguem contrair o abdômen, a não ser que estejam fazendo o abdominal, ou seja, se tiver movimento, mas contrair o abdômen de forma alinhada, eles não conseguem. Então, eu uso essas ferramentas aqui para dar um start nessa consciência. Para mim, é a base de todos os movimentos, pull-up, push-up, handstand, deadlift, squats, tudo passa pelos hollows e pelos arches, né? Hollow é a canoinha ventral, onde meu abdômen fica para cima, fica no decúbito dorsal, e aí eu posso ter ele de diversas formas. Aí vai depender do momento e do movimento que eu estou passando para ele. Por exemplo, ele está lá no início, eu estou ensinando para ele os squats, que a gente vai ver mais adiante. Cara, eu não preciso passar essa ativação aqui para ele, né, com balanço, que é a mais difícil de se fazer. Eu vou apresentar para ele essa ativação aqui, só a canoinha. Para ele, talvez seja difícil, e eu preciso identificar isso. Então, ele vai flexionar o joelho, vai trazer os braços aqui para o lado, e vai manter essa ativação em alavancas menores. Depois eu progrido para isso. Depois eu posso progredir para isso. Eu já estou quase chegando no meu thruster, né? Eu saí da base do thruster, que é o agachamento, estou chegando lá no thruster, onde a minha contração ela tem momentos distintos. Posso ir para um dinâmico, ou para um balanço. Mesma coisa, cadeia posterior. Então, aqui eu ensino contrair cadeia anterior e aqui eu ensino cadeia posterior. Rafa, mas ele vai fazer o movimento nessa posição? Não. Ele não vai fazer o movimento nessa posição. Mas eu estou ensinando para ele como é que ele contrai. Ele está, por exemplo, fazendo um deadlift lá, né? Um levantamento terra. Você já deve ter tido essa dificuldade. Ele vai fazer o levantamento terra que tem abalonamento das costas, né? Ele perde as curvaturas naturais. Eu vou falar para ele, olha, lembra do Arch? Lembra do Superman? Contrai, vai. É aquela contração, eu começo a dar consciência para ele. Ele aprendeu a fazer. Agora é só estimular. Boa parte dos erros de padrão, né, quando a gente não está falando em carga alta, são por falta de consciência corporal. Ok? Então, aí, da mesma forma, conforme eu vou evoluindo no movimento, para chegar num thruster, eu não vou iniciar ensinando o thruster, eu vou iniciar ensinando um squat, um agachamento. Se ele não souber fazer um agachamento, ele não vai fazer um thruster, ok? Então, vou lá e também tem formas diferentes. Essa daqui é o nível mais fácil, posso flexionar o cotovelo, trazer mais, né? Aí também tem que saber ensinar a fazer esse aqui, né? O arch e o body, o hollow body. Posso levar ele para esse dinâmico, que já é mais difícil do que esse, e aí vai depender da necessidade, né? Do movimento, da estabilização do movimento. Posso fazer em balanço, que é o nível mais alto do hollow e do arch, né? E aí vai depender do momento que você está. Mas, primeiro, dê consciência corporal. Comece com isso. Comece ensinando o seu cliente a contrair as musculaturas que ele vai utilizar. E vou falar para vocês. Canoinhas, todo movimento precisa. Todo cliente deveria iniciar, antes de fazer agachamento, antes de fazer push-ups, pull-ups, batida de corda, qualquer coisa. Precisa aprender a contrair. Para mim, é o primeiro segredo para alta intensidade. Se ele não tiver isso aqui, ele não vai ter como progredir de forma segura, eficiente e sólida no que diz respeito à progressão de carga. Ok? Então, vamos lá. A base. Iniciar com movimentos básicos. Então, dei consciência corporal para ele, e aí agora a gente está falando de thruster. Qual é a base do thruster? Movimentos básicos, não complexos, com padrões isolados de movimento, buscar a adaptação do cliente ao movimento livre, sempre que necessário, parcelar o movimento. Quanto mais complexo o movimento, mais fracionado. Por exemplo, eu pego o thruster e fraciono ele. Não vou ensinar o snatch, não vou ensinar o snatch todo para ele. Eu vou ensinar ele a fazer o squat, depois eu vou ensinar para ele fazer o deadlift, depois eu vou ensinar para ele o front squat, depois o overhead squat, que é o agachamento com a barra acima da cabeça. Ou seja, os elementos, parte deles, de forma segmentada para depois juntar. Se eu quiser ensinar o movimento todo, eu vou ter sérios problemas. Então, quais são movimentos base para o meu thruster? Aqui, bem claro. Ó. Eu tenho que ensinar ele a fazer o agachamento. E, de novo, isso não é em uma aula.
Posso levar 3, 4, 5 aulas só ensinando agachamento, corrigindo tudo que ele tiver que corrigir, valgo dinâmico, retroversão, tudo que ele tiver, perda da escápula, posição da cabeça, ensino. No mesmo treino eu posso estar ensinando o shoulder press, não precisa ser com carga, pode ser com halteres, mas eu preciso ensinar esse padrão. Quando ele tiver com esses movimentos já conscientes, eu posso progredir e tornar ele um pouco mais específico. Mas aqui, a base eu recomendo sempre fazer com parcelas de movimentos, né, buscando padrões isolados. De novo. Ativações, né, e aí agora entra na especificidade da necessidade, então a gente já viu que durante o movimento tem musculaturas com necessidades específicas, em angulações específicas, né, então eu preciso dar essa experiência para ele, identificar as principais articulações envolvidas, músculos primários, músculos secundários, musculaturas estabilizadoras, estimulando cada estrutura dentro da sua necessidade. De novo, no thruster eu tenho o abdômen trabalhando em isometria, tenho membros inferiores trabalhando de forma dinâmica, né? Eu tenho musculaturas alternando entre isométrico, né? Em determinado momento ele é o motor, outro ele é o estabilizador, é o caso do glúteo máximo, por exemplo, durante os squats ele está como motor, quando ele finaliza o squat e estou fazendo shoulder press, ele está trabalhando como um estabilizador, para que eu não tenha uma flexão de quadril, né? Então ele está ali contraindo, mantendo uma extensão do meu quadril. E aí, ativações que eu posso sugerir aqui para vocês apenas para ilustrar, cada um vai ter o seu processo, né? Para o thruster, né? Dentro daquele processo, então o cliente aprendeu a fazer o squat, ele aprendeu a fazer o shoulder press, eu entro numa complexidade mais específica, então boto essa barra na frente do corpo, faço um front squat. Antes ele estava fazendo só um squat, que é diferente de um front squat. Aqui a carga está mais à frente do meu corpo, meu tronco fica mais ereto, a posição dos meus pés já modifica, e eu começo a trabalhar mais especificidade do movimento, ó. Então, eu estou chegando mais próximo do thruster, mas ainda não é o thruster. Eu dou essa experiência. Aqui, ele está tendo que contrair mais os eretores. Aqui, o glúteo está tendo que ser mais ativado. O glúteo médio está tendo que ser mais ativado para que o joelho não feche. Eu tenho carga, abdômen está sendo mais contraído. Meu ombro começa a trabalhar em isometria na fase que ele tem que estar isométrico. Para depois eu trabalhar algo mais complexo, por exemplo, um squat press, né? Eu vou ficar na posição de agache, né? Ou seja, eu tenho uma exigência agora maior, né, de cadeia posterior para me manter nessa postura utilizando membros superiores. Isso aqui é um exemplo de exercício que você pode estar utilizando como ativações, ok? Para o thruster, né? E servem para outros, né? Alguns exercícios são coringas, eles servem para muitos outros. Os squats, né, são um deles. Eficiência motora. Aqui eu preciso identificar erros e desequilíbrios em cada fase do ensino do movimento ou parte dele. Corrigir todos os pontos identificados, dando prioridade aos que trouxerem maior risco ao praticante. Respeite todas as fases. Às vezes a gente tem muita pressa de chegar e apresentar o movimento por completo para o cliente. Aqui a gente está falando de um thruster, que talvez agora vamos pegar um handstand, né, que é uma parada de mão. O teu cliente chega pedindo para ti e logo tu já quer colocar ele de cabeça para baixo. Espera, tenha calma, a gente vai ver depois aí os processos para ensinar um handstand de forma ilustrativa ali, né? Então, tenha paciência, não queime etapas, né? Passar o seu cliente para um novo nível, seja ele de complexidade, de carga, sem que ele esteja com essa fase bem madura, vai me atrapalhar lá no final. A chance de aparecer lesão vai ser maior. A chance de lesão sempre tem, a gente está falando de exercício livre, né? Mas quanto mais etapas eu pular, maior a chance de eu ter lesão, né? Eu sou tão forte quanto a minha musculatura mais fraca e tão flexível quanto a minha musculatura mais encurtada. Então, se eu não trabalhar tudo isso, né, além de mobilidade, né, eu não entrei nessa questão, estou falando em progressão, mas mobilidade se faz extremamente importante, né? Eu ter mobilidade articular para que eu tenha eficiência motora, isso é o básico, né? Mas não é a ideia da palestra aqui. Então, não queime etapas, respeite todos os processos. Dê eficiência motora para o seu cliente, aí a eficiência motora ela vai estar, assim, atrelada à mobilidade, à consciência, à ativação, né?
para manter o padrão de movimento. O padrão de movimento é fundamental. Ah, Rafa, mas ele está tendo uma retroversão ali, mas eu preciso botar logo mais carga para que ele tenha ganho de força. Espera aí. De novo, você vai estar dando um passo à frente, mantendo um ponto fraco. E quanto mais carga eu colocar, mais eu vou ter perda da postura. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. Então, eu vou analisar. Eu estou ensinando lá o front squat. O meu cliente, ele apresenta padrões alterados do movimento. Por exemplo, aqui, essa retroversão, esse valgo dinâmico aqui. Não é interessante. Eu vou ter que parar esse processo e corrigir. Se tiver muita coisa para corrigir, corrija o que for mais prejudicial para o seu cliente, mas não vá adiante sem que ele esteja com todo o padrão adequado. Ok? Ele está tendo perda da postura, Rafa. Usa tuas ferramentas para corrigir isso. Bota esse indivíduo para agachar próximo a uma parede onde ele não consiga projetar. O maior erro dele aqui, eu preciso identificar esses erros, né? O maior erro dele aqui é não utilizar a mobilidade de tornozelo, olha lá. Por não utilizar tornozelo, quem aumenta a angulação é quadril. Eu preciso identificar ele, dar consciência para ele. O que eu vou fazer? Boto ele lá na canoinha, né, no Superman, manda ele contrair, subir bem, boto esse joelho dele para ir para frente, ou seja, consciência para ele, né? Para só depois eu ir para o movimento completo. Se isso aqui não tiver todo adequado, não tem como eu progredir nem de complexidade, nem de carga. Bom, tem gente que vai lá na frente, a gente vai corrigir. Não, corrija. Se o erro dele é valgo dinâmico, seja por consciência corporal, e aqui eu vou usar um exemplo. Parou. Eu tenho um cliente meu, né, sempre que eu falo em valgo dinâmico, eu utilizo para exemplificar o que eu vou falar agora. Eu pergunto, eu tenho um cliente aqui que está tendo valgo dinâmico. Eu demonstro o valgo dinâmico. O que está acontecendo com esse cliente? A maioria das pessoas, meus alunos, falam, Rafa, é fraqueza de glúteo médio. É encurtamento de adutores, é sartório. Indicam várias falhas no que diz respeito a capacidades físicas, né, de força ou de mobilidade, mas esquecem que, se eu não testar antes a consciência corporal, talvez eu esteja trabalhando de forma desnecessária. Eu vou trabalhar, vou fortalecer o glúteo médio, porque ele está com o glúteo enfraquecido, por isso que o joelho dele entra. Vou trabalhar alongamento de adutores, porque esses adutores encurtados estão puxando o joelho. Se eu pedir nele, eu boto ele nessa posição que ele está aqui, galera, boto ele nessa posição. Vou lá, coloco as minhas mãos para o lado de fora do joelho e falo para ele assim, né? Fica nessa posição, empurra minha mão para fora com o teu joelho. Ele vai lá e abre. Ele demonstrou para mim que ele tem força de glúteo médio, ele não está encurtado de adutores, até pode estar, mas a força de glúteo médio dele é capaz de trazer para fora. Ou seja, o que falta para ele é consciência. Dê consciência, bota esse cara para agachar com uma mini bench e botar esse joelho para fora, trabalhar com ele constantemente para fora. Dê consciência para ele. Corrija primeiro, ative as musculaturas, dê consciência. Agora, Rafa, ele começou fazendo, pedi que ele fizesse 50 front squat, fez até o 20 tranquilo, depois ele perdeu. O que está faltando? Resistência muscular, isometria nesse glúteo médio. Chega um ponto, ela fadiga e ele já não tem mais como segurar. Aí eu vou trabalhar essa valência física em determinadas angulações que são necessárias para ele manter esse movimento. Ou seja, eu preciso estar atento aos detalhes, não só ao peso, ao tempo de tensão, à quantidade de repetições. Preciso estar atento a tudo, dê atenção ao seu cliente, né? Perceba os detalhes e corrija. Não deixe ele progredir sem estar com tudo corrigido. Não queime etapas. É chato, né? Mas é isso, não queime etapas. Tá? Então, para daí eu ir para uma progressão, né? Corrigir todos os erros, desequilíbrios. A progressão pode ser feita através de carga, que para mim é a última instância, a não ser que seja essa a necessidade. Por exemplo, estou numa fase em que eu preciso aumentar a carga, na periodização eu preciso aumentar a carga, aí você pode aumentar. Posso aumentar a velocidade, por exemplo, da execução desse movimento, né? Aumentar, diminuir. Posso aumentar o número de repetições. Rafa, eu queria melhorar a minha resistência muscular localizada para fazer trilha, como eu falei anteriormente. Vou trabalhar em volume, vou aumentar o volume, deixo a carga lá e aumento o volume. Eu aumento a carga, e assim por diante. Amplitude dos movimentos, por exemplo, se o meu cliente faz pull-ups na barra trazendo até o queixo, né? Agora eu quero que ele bata o peito na barra, dentro do padrão. Ou seja, eu vou aumentar a intensidade, né? Vou progredir na intensidade, aumentando a amplitude. Depois disso, em vez dele fazer até no peito, eu quero que ele faça muscle up. Traga uma complexidade maior e uma carga maior, né? E na complexidade, que é o ponto que eu mais gosto
de fazer a progressão, né? Eu vou aumentando a complexidade do movimento, né? E aqui eu trouxe uma linha, por exemplo, para o thruster, né? Um processo pedagógico para o thruster. Eu saio do mais simples, que é um squat, né? Então, eu vejo, dou consciência corporal para o meu cliente fazer o squat, ensino para ele as ativações para ele fazer squat, glúteo médio, abdômen, eretores, romboides para manter a escápula no lugar, analiso a eficiência motora, e aí eu progrido para o próximo. Então, aqui, para demonstrar para vocês, ó, tá fazendo squat. Pô, tem o padrão adequado do squat? Show de bola, posso ir para o back squat. Aqui, posso ir para o back squat, né, que é o agachamento com a barra nas costas. Já começo a colocar uma carga, tem uma exigência diferente, passo pelas consciências, agora nesse movimento, as ativações desse movimento, e aqui aí eu vou ter deltoide anterior, por exemplo, sendo utilizado para manter meu cotovelo à frente, meus dorsais para manter meu cotovelo abaixo, né, a exigência de lombar é maior. Vou ver a eficiência, corrigir o que precisar corrigir. Aqui normalmente aparece um valgo dinâmico, uma retroversão. Corrijo, faço a progressão. Venho para o front squat, onde eu estou próximo do que eu quero. Então, agora a barra já está na posição certa, né? Eu tenho as novas ativações, consciência. Aqui a exigência de anterior de coxa é maior do que no back, né? Mas está muito próximo do meu thruster. Faço ativações, faço análise de eficiência, corrijo o que tiver que corrigir e progrido. Aí esses aqui podem ser, por ser padrões diferentes, eles podem estar sendo trabalhados ao mesmo tempo, né? Só coloquei aqui por necessidade de movimento. Então, vou fazer um shoulder press, né? Que é esse movimento onde eu faço só um desenvolvimento. Depois eu posso ir com um push press, né? Onde eu tenho um dip para botar essa barra para cima, né? Feito isso, adaptado a isso, percurso da barra, eles vão iniciar fazendo uma curva com a barra, eu começo a corrigir a retração da cabeça para passagem da barra, corrijo tudo, tá? Tá feito todas as ativações, consciência, corrigido, progrido, vou pro thruster. Chegou no thruster, pô, Rafa, agora eu não preciso mais treinar. Não, pode botar mais carga, eu posso sair daqui para um split jerk, por exemplo, que é um final do clean jerk, ou seja, eu posso progredir tanto na complexidade quanto na carga, amplitude, tudo isso. Então, esse é o processo. Isso aqui não é tudo num dia só. Não é tudo num dia só. Eu vou ensinar isso aqui por um período, assim como eu vou estar ensinando o shoulder press, por exemplo, ou um deadlift, ou seja, isso aqui é uma linha paralela, né, horizontal. Embaixo eu vou ter de outro exercício acontecendo na mesma estrutura, embaixo o outro, ou seja, todos os movimentos que eu vou estar utilizando naquela sessão de treino dele, eu vou estar me preocupando com consciência, ativação, eficiência motora. Né? Aqui eu estou falando de um movimento, mas isso aqui vai estar acontecendo em várias linhas do meu treino. Ok? Vou mostrar para vocês aqui agora, a gente tem um tempinho, para a gente progredir num deadlift high pull, por exemplo. Depois eu vou tentar entrar num handstand. Então, esse aqui é o deadlift high pull. E aí, quando eu apresento para vocês, eu já quero que vocês pensem no fracionamento. Então, eu tenho uma parte de membros inferiores, tem parte de estabilização central e tem parte de membros superiores fazendo uma puxada alta. Então, eu tenho deadlift, depois eu tenho high pull. E aí, eu vou ensinar como esse meu cliente, primeiro eu vou dar as consciências para ele, né? E aqui, além das canoinhas, como eu já falei para vocês, são primordiais para a gente movimento, roll e o arch position. Eu também entro com consciência, por exemplo, de manutenção de postura. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma ótima ferramenta. Mas, de novo, não é para ensinar as ferramentas, sim dizer que vocês precisam utilizar essa daqui para manter a postura, ou seja, eu vou dar consciência para ele de posição corporal. Né? Então, eu preciso que ele mantenha esse alinhamento das curvaturas, e essa é uma ferramenta que eu posso utilizar para conscientizar ele disso, ok? Passado a consciência, eu vou para as bases do deadlift high pull. E são quais? Um squat, sumo squat, né, onde eu já boto a minha perna na posição. Eu posso, sim, no indivíduo que não sabe agachar ainda, começar com um squat, depois vir para um sumo squat, né? Já coloco a barra na posição que eu vou utilizar lá no final. E aí, dou as consciências. Aqui a necessidade de ativação de glúteo médio é maior. A gente vai ver que nas ativações eu vou ter uma outra proposta para ativar glúteo médio.
Outro exercício básico para o deadlift high pull é remada alta, é o high pull. Então, eu tenho a parte inferior, tenho a parte superior. Depois eu vou ter que trabalhar a junção das duas, certo? Então, vamos lá. Aí, quais ativações que eu posso dar? Posso dar, Rafa? Eu posso dar um bom dia, com carga, sem carga, mas já começo a trabalhar cadeia posterior, né, de tronco e de membros inferiores, exigência de glúteo maior, eu posso, inclusive, colocar ela numa posição de sumô, certo? E uma outra ativação, como eu falei para vocês, com uma exigência maior de glúteo médio, né, numa abertura maior, essa aqui. Eu boto ele em prancha lateral e peço que ele contraia. Aí eu posso, inclusive, fazer essa rotação externa no meu pé para estar mais próximo da necessidade do movimento. Ou seja, eu vou ensinar ele dentro do que ele precisa para aquele movimento. De novo, eu posso estar ensinando inúmeros movimentos e as ativações podem ser praticamente as mesmas, desde que eu esteja alcançando o objetivo, né? Eficiência, eu vou analisar a eficiência, então, o meu cliente está apresentando alguns erros aqui, por exemplo, está perdendo escápula, né? A escápula está perdendo, está tendo retroversão, perdendo o alinhamento do seu corpo. De que forma que eu posso corrigir isso? Mas eu preciso corrigir, eu preciso identificar os erros e preciso corrigir. Ele está tendo um valgo dinâmico, não deixe ele progredir com valgo dinâmico. Olha aqui, que horrível, ele pode se machucar, barra desalinhada, perda das escápulas, corrija tudo isso até atingir isso, para depois eu progredir, por exemplo, com um clean, né, que é tirar a barra do chão e colocar sobre meus ombros numa posição um pouco diferente, mas as potências e as necessidades específicas são essas. Ou seja, eu saio do mais simples, de um squat, de um sumo squat, para um deadlift high pull. Não é interessante eu sair mostrando todo o movimento. Não é interessante eu não passar consciência de alinhamento das curvaturas fisiológicas da coluna e ele está perdendo. Só está perdendo um pouquinho. Não, corrija isso. Volta lá na canoinha se precisar. Dê a resistência que ele precisa. Depois de um determinado número de repetições ele está perdendo. Dê resistência e de isometria naquela posição. Rafa, uma determinada carga, ela começou a perder, ter valgo dinâmico. Trabalha a força no glúteo médio. Agora você precisa trabalhar força no glúteo médio, e aí depois isometria naquela angulação específica. Seja observador, não pule etapas, seja paciente, beleza? Aí um processo pedagógico aqui para entendimento do deadlift. Então, começar do mais simples, né? De novo, começo no sumô, é um básico. Posso começar no squat? Posso, depois posso vir. Mas, de novo, vou ter que passar pela consciência do que ele precisa contrair, romboide, glúteo médio, por aí vai. Das ativações que ele precisa para fazer o movimento, dentro da necessidade, ou seja, na valência física que ele precisa. O que precisa estar isométrico vai ter que estar isométrico, o que precisa estar dinâmico vai estar dinâmico, o que precisa estar potente, ele precisa ter essas ativações. Analisar a eficiência motora e corrigir, para depois eu progredir numa linha pedagógica que eu adotar, né? Então aqui botei a Amanda para fazer um sumô aí, projetando um pouquinho mais de tronco, mais fácil, né, com peso onde ele não tenha que me preocupar com a barra passando no joelho, ou seja, a posição dos meus joelhos é mais facilitada para a passagem do peso. Conscientizei, ativei, vi eficiência, corrigi, progredi para o sumô deadlift. Então eu vou estar cobrando cada vez mais complexidade, não estou nem falando de carga, de complexidade, para depois eu chegar nesse aqui. Esse estão associados, esse aqui o high pull poderia estar sendo executado paralelamente a qualquer um desses movimentos, não precisa ser desde o início. Mas aqui eu já posso estar trabalhando ele paralelamente na mesma sessão de treino, né? Como exercício que conste na estrutura. Faço a remada alta. Sabe fazer o deadlift high pull? Sem erro. Sabe fazer deadlift sumô, desculpa. Sabe fazer o high pull? Só juntar os dois. O processo para eu ensinar isso aqui ficou muito mais fácil. Ela sabe fazer um deadlift high pull para fazer um clean? É mais fácil ainda do que eu ensinar o clean do zero. Ou seja, tem movimentos que são essenciais
para boa execução do meu movimento. Não tem como fugir disso. Se ela não tiver um bom deadlift, sumô, não vai ter um deadlift high pull. Se o meu cliente não tiver um bom overhead squat, ou seja, um agachamento com a barra sobre a cabeça, provavelmente ele não vai ter um bom snatch. Não tem como. O snatch termina em um overhead squat. Como é que eu vou ter um bom snatch se eu não tenho um bom overhead? No máximo, eu vou ter um bom power snatch, né? Onde eu trago a barra e não desço no squat. Eu preciso ter consciência desse movimento. Alta performance, alta intensidade, ela requer cuidados com todas as fases, né? A gente vai entrar agora aqui num outro movimento que eu gosto de utilizar para exemplificar justamente essa questão das fases, das queimas das fases, né? Onde a gente tem erros no processo pedagógico, né? Que é o queimar etapas. Eu uso aqui normalmente para instigar os professores que eu estou dando aula. Galera, ensinar a fazer handstand é mais fácil do que aprender a andar para frente. De fato, ele é mais aprendendo. Inclusive, essa analogia que eu quero utilizar. Eu vou utilizar esse movimento justamente para mostrar para vocês a necessidade de se respeitar todas as fases. Pô, handstand é um movimento intenso? Claro que é. Para alguns, não mais. Mas em algum momento já foi. Qualquer pessoa que vai aprender um handstand tem muita dificuldade se não sabe fazer, né? Então, o respeito às fases, por isso que eu utilizo, né, é mais fácil que andar para frente, porque é uma analogia que eu faço com o aprendizado da caminhada, do aprendizado para fazer um handstand. As pessoas entendem que isso aqui esquecem que isso aqui é um novo aprendizado. Você não está acostumado a andar nessa posição. Você está acostumado a andar nessa, mas para chegar nessa, você teve um processo a ser respeitado, né? E é isso que eu vou utilizar agora para essa analogia. Olha só, da importância do respeito às fases, né? Então, se eu pensar no aprendizado, no ensino do handstand, eu vou ter que conscientizar o meu cliente que o tornozelo vira o punho, o joelho vira o cotovelo, o meu quadril vira o ombro vira o quadril. A partir do momento que eu conscientizei ele disso, ele vai ter que começar a pensar nesse sentido, né? E aí vamos utilizar essa analogia de uma criança aprendendo a andar, a ficar em pé, né? E antes de andar, ela aprende a ficar em pé, né? Com o processo de aprendizado do handstand. Então, se eu pensar em todo o processo, desde o início, né, da criança, quando ela é concebida, nós não vamos lembrar da nossa fase, mas provavelmente você tem aí um bebê por perto, onde você acompanhou o crescimento. Eu tenho 2 filhos, então acompanhei isso muito bem. A criança, dentro do seu processo, ela não começa a ficar em pé ou sentadinha. Os pais não colocam ela em pé, sentadinha no início. Quando começa? Deitadinho. Ou seja, começa a fortalecer as musculaturas, e pode observar que a criança, no seu processo motor, ela começa a ter as suas primeiras contrações nessa posição, então ela começa a levantar os bracinhos, começa a levantar as pernas, ou seja, começa a formar uma canoinha, né? Então ela começa a trazer essa reprodução dos movimentos, né, para isso, ou seja, ela vai estar fortalecendo essa cadeia anterior através de contrações de abdômen, de flexores de quadril, e é isso que a gente começa no processo de aprendizado do handstand, ou seja, eu preciso aprender a contrair as minhas musculaturas para ter essa consciência de como contrair. Porque eu já botei inúmeras vezes meus clientes de cabeça para baixo, né? E quando ele abre no handstand, que não é o que a gente busca, né? Ou seja, o abdômen vai para frente, os pés vão para trás. Eu peço, uma das formas de corrigir é para olhar para o pé. Então, tu coloca a pessoa de cabeça para baixo, segura os pés dela para cima, né? E ela está aberta, e você fala, olha para os seus pés. A pessoa não sabe nem onde é que estão os pés. Onde é que estão os meus pés? Normalmente olha para o chão, porque é onde os pés deveriam estar. O teu cérebro entende que o chão é o lugar dos pés, não das mãos. Então, dá esse controle de, contrai teu abdômen. Mas como é que eu contraio o abdômen? Não sei nem onde é que eu estou. Dessa forma, eu começo a dar consciência para o meu cliente de contrair musculaturas anteriores. E aí, no processo evolutivo da criança, ela começa a se virar. Você pode olhar, ela começa a ganhar força em região anterior, ela começa a virar. Então,
na fase anterior, ela deu força para a musculatura anterior, ou seja, formou a sua cifose, né? E aí depois ela mesma começa a se virar, né? Onde algumas crianças acontecem alguns acidentes da criança cair da cama, da criança cair do trocador, né? Então ela começa a fortalecer agora a cadeia posterior. Lógico que ela não faz isso de forma consciente, mas no nosso processo evolutivo, nos nossos instintos, a gente busca fazer isso, é o fortalecimento de cadeia anterior e de cadeia posterior, e a gente, dentro do processo evolutivo do handstand, a gente precisa ter essa consciência, né? Ou seja, como é que eu contraio essa musculatura? Da mesma forma que a criança. Então, eu dei a cifose na fase anterior, agora eu vou dar as lordoses, tanto cervical, ou seja, eu vou dar força, ela tem que suportar a cabecinha dela, ela tem que levantar os pezinhos, e pode olhar, a criança faz isso, fica só com o abdômen, ou seja, o corpo, o cérebro dela está mandando ela aprender a contrair essas musculaturas, fortalecer, dar músculo nessas regiões para que eu tenha estrutura, e é isso que a gente faz no processo do handstand. Depois, a gente começa a colocar a criança na posição sentadinha, né? Apoiadinha em algum lugar. E a gente, aqui o meu vídeo ele travou, mas aqui a gente começa a colocar ele em elefantinho, todo mundo conhece, né? O elefantinho apoiado. Então, ele não vai ficar em pé direto, ele vai passar pela fase do elefantinho. Então, a criança começa agora a ter consciência e equilíbrio nessa posição. Opa, já estou ficando em pé, já saí do deitado para em pé. Aqui eu já saí da posição em pé para cabeça para baixo, né? E aí, progrido. Ela começa a ficar sentadinha sozinha. Então, eu tiro o elefantinho, né? Elefantinho, quando eu apoio a cabeça, infelizmente, meu vídeo travou. Eu coloco o meu cliente no elefantinho de cabeça para baixo apoiado na parede e agora ele começa a ficar sozinho, ou seja, ele tem agora segurança para ficar sentadinho. Então, ele fica na posição ereta, mas não ainda apoiado sobre as pernas, nem nós sobre os braços, apenas a cabeça e o tronco e as pernas fora do chão. Feito isso, é a fase que a criança começa a criar coragem de ficar em pé. Ela começa a engatinhar, ela começa a se apoiar nas coisas para ficar em pezinha, e aí é a fase que a gente ensina o cliente a entrar. Então, primeiro dei consciência, depois eu dei consciência na posição que ele vai ficar, agora eu ensino ele a fazer as entradas, então ele vai sair daqui, vai começar das entradas, mas ainda não fica de pé. Feito isso, a criança ela começa a ter os primeiros contatos com as quedas, e é onde nossos clientes vão também começar a cair, e antes disso a gente ensina o cliente a cair. Então, eu ensino ele a entrar, mas não a entrar alinhado dessa forma. Antes de ensinar ele a entrar alinhado dessa forma, eu ensino ele a cair, e a criança, no seu processo, ela vai aprender a cair. Em vez dela cair assim, ela vai começar a agachar, flexionar os joelhos, cair sentadinha, né? Já com as mãozinhas mais na frente. No handstand também, antes de ensinar ele a ficar em pé, totalmente, eu preciso ensinar ele os escapes, né? Ensinei a fazer os escapes, vou agora ensinar ele a ficar em pé. Então, ensinei a cair, ó, ele já está aprendendo a cair, ensinei o escape, ele vai começar a ter segurança para ficar de cabeça para baixo. Só aí ele vai começar a ter segurança para ficar de cabeça para baixo. Se não, se ele continuar tendo as quedas feias, se eu não ensinar o meu cliente no handstand a cair, fazer o escape, ele começa a ficar com medo de alinhar o corpo, que é onde ele vai ter queda. Então, eu ensino ele a cair, para depois ensinar ele a ficar em pé. Então, eu vou estar dando auxílio, ó, o bebê não fica em pé sozinho, o adulto vai lá e começa a dar mãozinha, ele começa a ficar durinho com a perna, ele começa a fortalecer essas musculaturas, começa a ter coragem de ficar em pé, né? E alguns normalmente flexionam o joelho. O cliente da mesma forma, eu vou estar aqui auxiliando ele vai entrar, eu vou segurar a perna dele, ele vai ficar em handstand com auxílio. Feito esse handstand com auxílio, ele começa, de novo, seguindo, né, os passos da criança. Ela começa a ficar sozinha em pé, ela se apoia em alguma coisa e começa a ficar sozinha. E eu mando o meu cliente fazer handstand na parede. Pegou confiança, começou a ficar forte nos membros superiores, eu começo a dar controle para ele, né? Então a criança começa a ficar em pé, pouquinho, desequilibra, cai, fica em pé de novo. E o meu cliente também, nessa fase, ele vai entrar sozinho e vai ficar em pé sozinho por pouco tempo, porque ele ainda está aprendendo,
e vai aprender os controles, tanto de punho quanto de ombro. Aprendeu isso, ele vai ficar controlado, né? Ele aprendeu a ficar, ele ficou controlado aqui. Eu consegui alinhar ele aprendeu a controlar. Para só depois eu ensinar o meu cliente, por exemplo, a andar em handstand, né? Onde eu digo da necessidade da gente não queimar etapas. Eu vejo muita gente fazendo caminhada, né? O handstand walk, né? Sem nem saber ficar alinhado, ficar com o seu handstand alinhado. Deixa eu mostrar lá no início, tem a imagem do handstand alinhado. Aqui, ó, ele não tem como caminhar sem estar alinhado. Aí aquele handstand aberto, com sobrecarga de lombar, sobrecarga de punho, cotovelo e ombro. Ou seja, eu queimei etapas, ele nem aprendeu a ficar em pé direito e já está fazendo a caminhada. Tem gente que não sabe fazer o handstand e está caminhando. Ou seja, tem gente que não sabe ficar em pé e já está querendo caminhar. É criança que não sabe ficar em pé e está caminhando. Então, não queime etapas. Respeite todas as etapas, ensine todas as etapas para você chegar no final do movimento e ter esse controle do gesto motor que você quer ensinar para o seu cliente. Beleza, galera? Então, em cima dessas informações, eu vou de novo repetir que a progressão ela tem que ser em cima de vários pontos, ou ela pode ser em cima de vários pontos, né? Velocidade, volume, amplitude, carga e complexidade. Né? Não evolua sem que sem que alguma coisa não esteja corrigido, sem que algum padrão não esteja compreendido e sendo executado da forma adequada. Respeite todas as fases. Utilizei o exemplo aí do handstand, né? Onde tem gente que fala que faz handstand, mas está lá todo aberto, sem controle nenhum. Handstand é alinhado, né? A posição mais alinhada possível, assim como a gente fica em pé. Ficar em pé em handstand aberto é a mesma coisa que eu ficar em pé todo fora de postura, não é o que a gente busca, né? Então, respeite todas as fases, corrija todos os erros, entenda os processos pedagógicos, faça o seu cliente entender a necessidade de passar por todos os processos. Alguns clientes, às vezes, têm o hábito de pular etapas e, mesmo que você não peça, ele já está lá querendo aumentar a carga, e você vai, por exemplo, no deadlift, ele está lá fazendo o deadlift alinhadinho. Hoje eu quero bater meu PR, e esquece todo o padrão de movimento. Bater PR com perda de postura é uma coisa competição, não estou aqui criticando quem tem... Você vai pegar os levantadores olímpicos lá, quando eles botam carga máxima, numa competição vai ter valgo dinâmico, vai ter retroversão, mas nossos clientes não é esse o caso, a não ser que ele seja um atleta de levantamento olímpico, né, um basista, aí, é outra coisa, mas não é o que a gente vai encontrar na nossa prática, na sua maioria. Então, padrão de movimento, corrija, respeite as fases, ative todas as musculaturas, deixe o seu cliente um cara consciente do seu corpo. Essa máquina, quando ele dominar qualquer padrão de movimento, vai se tornar muito mais fácil. Beleza, galera? Então, essas são as explanações que eu tinha para fazer para vocês aí. Dentro do que eu trouxe para vocês, essa para mim é a linha de progressão para se atingir alta intensidade. Não sei se vocês estavam esperando uma outra linha de palestra, mas o que eu acho que eu tinha que trazer para vocês é justamente isso, é o cuidado com os detalhes. A progressão ela vai acontecer naturalmente com a necessidade de evoluir dentro do treino. Beleza, galera? Então, vou deixar aqui o meu muito obrigado por enquanto, né? Vou passar a palavra para o André, e aí depois a gente continua com a rodada de perguntas. André, fica à vontade aí. Show de bola, Rafa. Que legal, que legal. Eu sou suspeito de dizer, né? Porque eu gosto muito dessa visão que tu tem do exercício, do movimento, que é o que a gente precisa para entender melhor. Gostei bastante que, como sempre, você sai do pensamento de caixinha e começa a pensar o corpo em movimento e fazer essa associação com a evolução do ser humano em si, né? Que nada mais é do que uma vida. Se prepara o aluno para viver, né, Rafa? Muito obrigado, cara. Show de bola. Parabéns de novo pelo domínio que tu tem do movimento, pela tua didática, é tão simples. E vamos dar um tempinho, vamos tomar uma água. 3 minutinhos a gente volta, Rafa, para responder as perguntas da galera. Show de bola.
Beleza, então, galera. Em 3 minutinhos a gente entra de novo e começa a responder as perguntas que vocês enviaram aqui para as perguntas aqui nos comentários, ok? Um abraço, pessoal.